Eu sou a professora Isabel Calan, atual vice-diretora da Faculdade de Medicina. Estou representando aqui o professor Albert Schneider, nosso diretor. Eu queria inicialmente dar as boas-vindas a todos os calouros dos cursos da Faculdade de Medicina, curso de fonoaudiologia e curso de terapia ocupacional. Sejam muito bem-vindos. Nós temos o hábito de fazer essa aula inaugural solene para dar as boas-vindas a todos vocês. Espero que vocês tenham anos muito felizes aqui na UFRJ, né? De muito estudo, muito aprendizado e muita troca de experiências com todos os nossos docentes e nossos servidores técnicos administrativos. Eu queria só destacar hoje a presença aqui da nossa diretora adjunta de graduação, professora Flávia, que é a coordenadora do curso de Medicina, professora Fátima Gaui, que é a vice-diretora adjunta, a professora Cristiane Fregonese, que é a coordenadora do curso de fonoaudiologia, a professora Renata Mouzinho, chefe do Departamento de Fonoaudiologia. E eu acho que não tem ninguém representando ainda o curso de terapia ocupacional. Bom, nós vamos dar início à aula inaugural. Eu tenho a honra de apresentar o nosso magnífico reitor, o professor Roberto de Andrade Medronho, que é quem vai proferir a aula inaugural com o título A Covid-19 e a Desigualdade Social no Brasil. Para nós é uma honra muito grande, não só porque ele é o nosso atual reitor, mas porque ele faz parte do quadro docente da nossa Faculdade de Medicina. Ele é professor titular de epidemiologia do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, professor titular. Foi nosso diretor da nossa unidade, né, durante 2 gestões, de 2011 a 2019. Atualmente é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Eu tenho a honra, então, de passar a palavra ao professor Roberto Medronho. Eu gostaria de saber se, ao final, a gente pode ter a oportunidade, se for o caso, se houver dúvidas na plateia, de abrir uns poucos minutinhos para perguntas do público. É possível? Então, muito obrigada, por favor. Obrigado, minha querida colega, professora Isabel Calandi, vice-diretora da faculdade, nesse momento representando o nosso querido diretor, Albert Schneider. Queria também anunciar a presença da professora Terezinha, Terezinha Marta, que é a diretora do NIDIER. Professora Terezinha é o Núcleo de Estudos e Enfrentamento a Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes no nosso país, da nossa universidade. Não sei se falei o nome certo, não, Terezinha. Falei? Que bom. E também a professora Soledade, que é, neste momento, representando o nosso decano do Centro de Ciência da Saúde, professor Luiz Eurico Nascimento. Professora Soledade. A professora Soledade também participa da Superintendência Geral de Ações Afirmativas de Diversidade e Acessibilidade, que é a superintendência ligada diretamente à reitoria, que cuida do acolhimento dos alunos, especialmente os alunos mais vulneráveis. Então, a nossa SGAADA, ela está fazendo um trabalho muito, muito importante de combate ao racismo nesta universidade. E eu costumo dizer que, como reitor dessa universidade, não basta nós não sermos racistas, nós temos que ser antirracistas, temos que combater o racismo em qualquer lugar, em qualquer espaço, e especialmente na universidade, que é o lugar da luz, não das trevas, que é o lugar da vida, não da morte, que é o lugar da ciência e não da anticiência. Aqui não podemos tolerar
que essas ações ocorram. Além de acolher diversidade, também é muito importante, né? Nós temos tido um número de alunos cada vez maior da população trans, que tem que ser acolhidos, porque venceram muitas barreiras até chegar aqui, e não vai ser a discriminação que vai tirá-los da nossa universidade. Além da acessibilidade, nós temos um conjunto grande de pessoas portadores, pessoas com deficiência, e precisamos tornar a nossa universidade mais acessível, porque muitos prédios são muito antigos, e, por exemplo, uma pessoa que usa um equipamento de cadeira de rodas, por exemplo, muitas vezes não consegue acessar uma sala de aula, né? Então, essa é a universidade que nós queremos, e essa é a universidade que queremos que vocês vivam, aprendam e mudem. Vocês vão ter para vocês terem uma ideia, eu já dei várias vezes essa aula, mesmo antes de ser diretor da faculdade de medicina. Daqui a um ano, pensem o seguinte: o que eu pensava antes de entrar na universidade, e um ano depois, o que eu penso? Vocês vão mudar radicalmente o modo de ver o mundo, o modo de ver a vida, o modo com que vocês se relacionam. Isso realmente é uma transformação muito grande na nossa vida, ser universitário. E ser da maior universidade federal deste país, ser da primeira universidade do Brasil, inclusive nosso nome era Universidade do Brasil, e de uma universidade que iniciou, e de uma faculdade, como vocês, dos 3 cursos, curso de Medicina, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, pertence a uma faculdade que foi criada em 1808, por carta régia de Dom João VI. Então, vocês vão ver o que e a importância de vocês estarem fazendo os cursos de vocês nessa faculdade. Quando vocês se formarem, ao declinar, eu fiz terapia ocupacional na UFRJ, na Faculdade de Medicina da UFRJ, Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da UFRJ. Eu fiz fonoaudiologia no Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ. Eu fiz medicina na medicina da UFRJ. O quão vocês serão recebidos de braços abertos pelas pessoas que eventualmente possam empregá-los. E aqueles que for fazer também a atuação mais liberal também terão muitas chances de vingarem no competitivo mercado de trabalho desse país. Mas, antes e acima de tudo, nós aqui estamos para formar cidadãos, não apenas técnicos, nas suas respectivas áreas, porque isso, eu não tenho dúvida que o nosso corpo social vai fazer de forma brilhante. Agora, cidadãos e que tenham um compromisso de mudar o mundo, isso é o que nós queremos que vocês sejam, porque a universidade é este local, é o local da transformação e da melhoria das condições econômicas, sociais de um país, ainda mais numa sociedade como a nossa, extremamente desigual, profundamente violenta, extremamente racista, extremamente LGBTQ e a mais fóbica, e todas as discriminações que a gente sente no nosso dia a dia. Tá? Nós precisamos mudar o mundo. Esse é o compromisso de vocês. A nossa geração contribuiu para derrubar a ditadura. 60 anos da ditadura nós vamos comemorar no dia 16 de agosto, na Associação Brasileira de Imprensa, em que nós vamos reverenciar, chamamos os parentes, nós vamos reverenciar os estudantes que foram mortos, perseguidos e desaparecidos na época da ditadura militar. Então, nós vamos fazer isso, vamos lembrar esses colegas, esses alunos e docentes, para que nunca mais nos esqueçamos que democracia é absolutamente fundamental. Tem muitos problemas na democracia, só não existe um regime melhor do que a democracia. Tá? Então, dito isto, vamos ao que interessa, que foi o que eu fui convidado. A nossa ideia é mostrar, inclusive, a partir das nossas pesquisas, como foi a Covid-19, qual o impacto que ela teve na nossa sociedade. E as relações muito evidentes, e vou mostrar algumas evidências científicas, da relação entre a Covid e a vulnerabilidade socioeconômica.
Primeiro eu quero declarar que não há conflito de interesses nessa palestra. O coronavírus é uma grande família de vírus zoonóticos que provocam principalmente infecções, na imensa maioria delas respiratórias. Acho que eu vou ficar aqui um pouco mais. Pronto, vai me dar mais liberdade. O coronavírus é uma grande família que provoca infecções, principalmente respiratórias, não apenas respiratórias, em homens e em animais. Ele é um vírus zoonótico. Obrigado, Giel. Muito obrigado. Ele é um vírus zoonótico, ou seja, ele transborda de animais para humanos. Recentemente, vocês já devem ter visto na imprensa a gripe aviária, que é o H5N1. Ele é um influenza, um vírus influenza, não é um coronavírus, mas a gripe é chamada de gripe aviária porque, através da infecção que é causada em aves, ela está já transbordando para o ser humano, com o risco de termos uma próxima pandemia. E é dividido em alfa e beta coronavírus, e até antes do SARS-CoV-2, os coronavírus eram responsáveis por cerca de 1/3 dos resfriados no mundo. Então, dava uma infecção de vias aéreas superiores, um resfriado, né? Raramente atingia as vias aéreas inferiores, e com isso não era uma grande preocupação do ponto de vista da saúde pública, embora fosse uma preocupação da saúde pública, não era comparada a grandes outras doenças que causavam muito mais óbitos do que as coronaviroses. E ela é corona pelo seu aspecto de coroa, pelaquela proteína S, ou spike, né, que dá a ela uma característica de corona, de uma coroa. E vejam que elas foram isoladas a primeira vez em 1937. Então, já é um vírus que já conhecemos há quase 100 anos. Né? Então, 180, 170 anos, já conhecemos esse vírus. E convivíamos sem grandes problemas no mundo, no nosso dia a dia, por conta de provocarem resfriado comum. Só que a gente se depara com o SARS, que é o SARS-CoV, né, que é a síndrome de angústia respiratória, provocada por um coronavírus, né, que seria o coronavírus 1, porque o outro é o SARS-CoV-2, e aí assustou o mundo, né, porque teve uma letalidade próxima de 10%. Depois veio o MERS, que também é um coronavírus, que provocava, através do contato com o camelo, com cerca de 1/3 de letalidade. Né? Aí aparece o SARS-CoV-2, e esse SARS-CoV-2 tem uma letalidade bem menor. Só que, com o aspecto pandêmico, nós temos 7 milhões de óbitos registrados. O número desses óbitos é muito maior. Tá? E por que eu digo que o número de óbitos é muito maior? Porque, assim como no coronavírus, na própria dengue, em várias outras infecções, doenças infecciosas, com potencial epidêmico pandêmico, nós temos o seguinte fluxograma. O paciente é infectado pelo coronavírus, né? Um grupo apresenta sintomas, outro grupo não apresenta sintomas. Dos que apresentam sintomas, alguns procuram serviço de saúde, outros não procuram serviço de saúde.
Então, vejam vocês, no início, a orientação era não procure serviço de saúde se tiver com suspeita de Covid. Não sei se vocês lembram disso. Então, muitos não procuraram. Não procurando serviço de saúde, você não é diagnosticado. E mesmo procurando serviço de saúde, um grupo é diagnosticado e outro grupo não é diagnosticado de Covid. Tipo, isso é uma virose, você vai para casa porque é uma virose. Eu costumo dizer que quando o médico diz que você tem uma virose, ele está dizendo para você, eu não sei que você tem, mas tem vergonha de dizer que não sei. Porque virose é tudo e não é nada, né? Então, o que nós estamos vendo é, dos médicos e profissionais de saúde, o pessoal de enfermagem tem uma consciência muito maior até mesmo do que o pessoal da área médica, de notificar as doenças, para informar o sistema de saúde que aquelas doenças estão ocorrendo, né? E, entre esses, o profissional de saúde notifica. E muitos não são notificados. Então, eu diagnostiquei o indivíduo com Covid, eu mediquei o indivíduo, ele foi para casa, mas eu não fiz o preenchimento da notificação dele. Então, o que nós vimos no mundo, e no Brasil principalmente, é isso aqui, ó. Apenas a ponta de um enorme iceberg. O número de infectados foi maior do que aqueles 775 milhões de infectados. Muito maior. O número de óbitos não é na mesma proporção. O número de óbitos, como o óbito é um evento muito melhor registrado que a notificação, né, ele é mais registrado. Mas, ainda assim, estima-se alguns lugares que o número de óbitos que não foram registrados como óbitos por Covid pode ser 10% a 20%. Então, os dados do Brasil podem estar representando apenas 90% a 80% dos casos que ocorreram de óbitos no nosso país. Estamos falando da ordem de 700 mil. Né? E aí a história das pandemias. Quando a gente olha o nosso passado, né, e o nosso passado é fundamental que a gente esteja sempre analisando, porque ele fornece muitas pistas do que pode estar ocorrendo hoje e prospecta o futuro. Então, olhando o nosso passado, nós temos aqui uma das pragas, que foi a praga de Justiniano, provavelmente por Yersinia pestis, uma peste, né, bubônica, que matou, naquela época, 541, cerca de 30 a 50 milhões de pessoas. Vocês imaginam quantas pessoas existiam no mundo em 541? E quantas pessoas morreram? Então, uma tragédia, uma tragédia. O outro grande problema foi a peste bubônica da Europa, chamada peste negra, como alguns chamam, né? Porque ela dava sufusões hemorrágicas e a pessoa ficava com hematomas que depois ficavam com a cor enegrecida, né? Negra, e aí com isso é chamada de peste negra, que matou, estima-se, 200 milhões de pessoas em 1547 na Europa, principalmente na Europa. Não se tem aqui muitos dados da Ásia. Depois disso, a varíola, que até a vacinação matou 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que na verdade não é o nome correto, né? Uma influenza pandêmica de 2018, de 1808 a 1819, e ela é chamada erroneamente de gripe espanhola. Por quê? O que aconteceu em 1918? Vocês que acabaram de passar no Enem Sisu, naquela época da década de 10, no mundo, o que estava acontecendo? A Primeira Guerra. E na guerra, a primeira vítima é a verdade. Na guerra, cada um conta a história que quiser. Em qualquer guerra. Hoje nós estamos vivendo duas guerras mais localizadas, né? Mas que cada um conta o que melhor lhe convir. Então, o que você tem é uma censura. Você não pode publicar qualquer coisa por conta da guerra estar deflagrada. A Espanha, como não estava
em guerra, a imprensa espanhola passou a notificar esses casos de influenza. Tá? E aí passou a ser como influenza, como gripe espanhola. Mas ela não nasceu na Espanha, ela não começou na Espanha. A Espanha é que noticiou, entenderam isso? Por isso que é equivocada a gente chamar de gripe espanhola, de gripe suína, de gripe aviária, porque a gente tem que classificar de uma forma mais científica essas gripes. Mas, tradicionalmente, o uso popular consagrou uma gripe chamada de gripe espanhola. 40 a 50 milhões. E vocês vejam, a AIDS, 25 a 35 milhões. Também é outra pandemia. E vocês vão vendo até chegar a Covid-19, que tem o número de 7 milhões de óbitos. Agora, se vocês veem na escala temporal, é isso que eu quero que vocês vejam. Começamos lá nos anos 300, 500, e estamos vendo o que está acontecendo. O número de processos pandêmicos tem se intensificado. Tem ocorrido no tempo de uma forma muito mais breve do que antigamente, que eram, vocês vejam aqui, nós tivemos aqui a gripe a peste bubônica em 1500 e a próxima, os smallpox, a varíola, não foi num ano, depois de 1500, ao longo de todos os anos, o número de pessoas que ela matou. A outra grande pandemia foi a gripe espanhola, né, a chamada gripe espanhola, cerca de quase 400, 380 anos adiante. E, com o passar do tempo, nós temos aqui as pandemias se sucedendo cada vez mais frequentes. Então, o que eu posso afirmar para vocês é que a questão não é se teremos uma próxima pandemia, e sim quando teremos. A pergunta é essa. Eu posso afirmar a vocês que teremos uma próxima pandemia. Quando? Não sabemos direito. Mas há riscos concretos de termos uma nova pandemia. Porque da forma com que nós estamos vivendo, da forma com que nós estamos lidando com os recursos naturais, com o ambiente, da forma a sociedade extremamente consumista e predatória que nós estamos vivendo, não vai demorar muito, não, para termos uma próxima pandemia. E vejam aqui o belíssimo quadro pintado pelo velho, chamado velho Bruegel, que é retratando, isso foi pintado em 1562, durante aquele processo pandêmico da gripe espanhola, e retratando o horror que era a gripe espanhola, a peste bubônica naquele período na Europa. E aí vem o SARS-CoV-2. A principal teoria, eu pessoalmente acho que essa é a teoria mais evidente, de maior evidência científica. Mas existe ainda outras discussões, se foi feito em laboratório, outras de que foi manipulação genética. A manipulação genética parece que foi totalmente afastada, porque o genoma do vírus não parece que ter sido geneticamente modificado. Tá? Mas esta é a teoria mais aceita no mundo inteiro por quem estuda essa pandemia. Tem provavelmente um vírus de morcego que pode ter ou não, né, ter passado para o pangolim, que é um animal muito apreciado e comido, principalmente na Ásia e na China, né, e do pangolim ele faz um transbordamento para o ser humano, e aí isso por si só não caracterizaria uma pandemia. O que caracterizará a pandemia é a possibilidade desse vírus ser transmitido a outro ser humano. Aí sim poderemos ter uma pandemia. E vocês vejam aqui uma foto de uma célula com vários vírus entrando nessa célula. Então, cada vírus que entra nessa célula, ela usa o maquinário, né, da célula
para formatar outros vírus. Então, esses vírus que entram na célula vão produzir muitos mais outros vírus que serão a célula destruída e será liberado na corrente sanguínea, que irão infectar outras células do corpo humano. O epicentro da pandemia foi no mercado de Wuhan, né? Que é uma cidade da província de Hubei, lá no interior da China. E vejam que lá eles têm um consumo muito grande que a gente chama de carnes exóticas, né? Então, nós temos aqui o pangolim, nós temos cobras, nós temos vários tipos de animais que são consumidos. Aqui é uma bat soup, é uma sopa de morcego. Mas não foi essa, está descartado que tenha sido a ingestão de um morcego que fez com que o vírus infectasse o ser humano. Mas eles têm, sim, uma predileção por sopa de morcego. E aqui como é comercializado, né? Sem o mínimo cuidado, né? Pesado e vendido no mercado. Isso pode ter sido, a partir daí, não sabemos, até outras hipóteses, mas isso traz um problema muito grande de regulação da comercialização desse tipo de carne, né? Para evitar outros transbordamentos, se caso essa for a hipótese mais plausível. E aí, aquilo que eu disse, você tem aqui os vírus, né, que estão ali num hospedeiro animal, eles podem ou não ser transmitidos através de vetores, né, que ao infectarem proteínas animais que nós consumimos muito, como a carne de boi, de vaca, boi, vaca, porco ou aves, né, ela pode fazer o que a gente chama de transbordamento, é o spillover para um ser humano, e se ela adquire a possibilidade, esse vírus adquire a possibilidade de transmitir para outras pessoas, nós teremos uma pandemia, muito provavelmente. Por quê? Nós temos o vírus circulando entre os humanos e nós temos 100% da população suscetível àquele novo vírus, aquele vírus emergente, que foi exatamente o que aconteceu com o coronavírus. Na época, a reitora da UFRJ, a professora Denise Pires de Carvalho, uma ex-aluna da Faculdade de Medicina, diretora do Instituto de Biofísica e reitora da UFRJ na época, quando eu li o primeiro artigo, Terezinha também estava naquela reunião histórica, esqueci de trazer aquela foto. Nós conversamos com a professora Denise, por ela ser médica, ela entendeu imediatamente a gravidade do problema, que dissemos para ela, olha, a partir do momento que eu vi publicado um artigo de transmissão de Covid-19 em pessoas sem um contato de viagem para a China, e que entraram em contato com pessoas que vieram da China que não apresentaram sintomas, pronto. O indivíduo assintomático, do ponto de vista da pessoa, é o melhor dos mundos. Eu peguei uma infecção, não adoeci. Para a saúde pública é o pior dos mundos, porque ela não adoecendo, ela vai viajar, ela vai se relacionar com as pessoas, ela vai no Maracanã, ela vai na praia, vai em tudo que é lugar, e sem saber ela vai estar disseminando o vírus. Foi exatamente o que ocorreu. E nossa universidade, eu acredito que tenha sido a primeira universidade brasileira que iniciou o combate ao coronavírus, ainda antes de ter chegado ao Brasil. A primeira reunião que nós fizemos foi em 5 de fevereiro de 2019, lembra, Terezinha? Lá na... 2020, perdão. 5 de fevereiro de 2020, obrigado. No gabinete da Faculdade de Medicina, a gente reuniu alguns especialistas da medicina, da microbiologia, da virologia, da COP, para discutirmos o que fazer frente a essa doença. Quando ela chegou na Itália, a gente viu, bom, tem muito fluxo de brasileiros ou de italianos indo e vindo da Itália, e não demorou muito. Chegou no nosso país logo depois.
e causou essa devastação que nós tivemos. Chegou no país e no mundo como um todo, obviamente. Né? Então, é disso que eu estou falando. Fez o transbordamento, adquiriu a capacidade de transmitir pessoa a pessoa, o espalhamento global. E por que eu estou afirmando isso? Porque, vejam hoje, o tráfego aéreo diário de passageiros no mundo. Isso em 2004. Em alguns aeroportos, eram da ordem de milhares viajando entre os países do mundo. Milhares por dia. Outros aeroportos, grau de centenas e outros dezenas. Aqui no aeroporto de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente, alguns milhares de pessoas por dia viajando. Isso em 2004. Vejam a situação ao longo dos anos. Em 2004, aquele gráfico representava isso aqui, quase 2 bilhões, não necessariamente de uma pessoa, né? Algumas viajam mais de uma vez, mas 2 bilhões de pessoas transitando no mundo em 2004. Em 2020, pré-Covid, a estimativa era de 4,7 bilhões, já que em 2019 era de 4,5 bilhões de pessoas que viajaram de avião. Na China, em 2019, 1,9 bilhão de pessoas viajaram de trem, sem contar carro, sem contar avião, sem contar navegação aquaviária. De trem, 1,9 bilhão de pessoas em 2019 na China. Então, com essa grande mobilidade social, o indivíduo infectado, o indivíduo que não tem sintomas e continua atuando normalmente, ele viaja e leva o vírus involuntariamente para outras localidades. E com isso nós tivemos essa pandemia. Além disso, então explica por que lá em Hubei, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, lá na remota China, ela rapidamente se espalha para o mundo todo nessa pandemia. Além disso, a questão do ambiente é muito grave. Hoje, a gente fala do ambiente, aquecimento global e vários problemas que isso causa. Mas ele também causa um problema grave na saúde, não apenas pelo aquecimento global. O aquecimento global faz com que a dengue, que antes era rara ter nas zonas temperadas, hoje já tem surtos em alguma dessas regiões. A dengue, que nas grandes altitudes era pouco vista por conta da temperatura, hoje, com o aumento global, essas cidades estão tendo epidemias de dengue. E assim, sucessivamente, das doenças de transmissão por vetores. Né? Mas também nós temos outro grave problema. A região amazônica, nós temos lá, provavelmente, não sei quantas dezenas de vírus que sequer conhecemos. Com a devastação da floresta amazônica, contribui para o aquecimento global, e o contato dessas populações com estas florestas, há a possibilidade de você ter a urbanização de alguma dessas viroses. A febre amarela é o maior risco, que a forma urbana é transmitida pelo vetor Aedes aegypti. Mas tem algumas doenças que vocês nunca tiveram, provavelmente nunca ouviram falar e que agora vão ouvir falar cada vez mais. Maiaro, Oropus, eram viroses que estavam ali na floresta amazônica e com a entrada do homem e a devastação da floresta, ela hoje está aí se apresentando em vários lugares, inclusive aqui no nosso estado, no NIDIE, né? Através do professor Rafael Galhese e a professora Terezinha Marta, 2 ex-alunos também da Faculdade de Medicina, né? Estão investigando numa comunidade, qual o nome da comunidade? Piraí, uma comunidade de Piraí, da cidade de Piraí, um surto de Oropus
que teve. E o Brasil relatou, pela primeira vez que eu saiba, né, Terezinha, óbitos por uropus, que era uma doença que não tínhamos notícia sobre ter óbitos dessa doença. Então, vocês vejam o quão grave é essa situação e que ainda tem as pessoas que são contra o aquecimento global, que isso tudo é fake news, que isso tudo é uma bobagem, e não é, porque as evidências científicas falam a favor desse grave problema. A outra coisa é a urbanização desordenada, a falta de infraestrutura, de água, esgoto, coleta de lixo, a aglomeração, né? Seja em eventos esportivos, seja na praia, seja em qualquer tipo de evento. Tudo isso, ainda mais para uma doença de transmissão respiratória, ajuda a propagá-la rapidamente pelo mundo. Associado a saneamento deficiente, a gente sabe que o SARS-CoV-2 não se transmite, não tem evidência de transmissão através de águas residuais, né? Mas aqui tem várias outras doenças que podem ser transmitidas, e nós sabemos muito bem disso, né? Vocês viram agora nas Olimpíadas, né, que por mais bonita que seja, o Rio Sena foi liberado para a competição e os nadadores, para nadarem, não enfrentarem a corrente, foram nadando pelo canto, e não sei se vocês viram, aquele lodo, aquela coisa enegrecida, né? Vários adoeceram de Escherichia coli, que nadaram em lugares onde estavam ali as fezes humanas ali, infectadas ali E estamos falando de Paris, que é uma cidade que tem um saneamento, que tem todo um trabalho. Imagina se isso ocorre aqui no Brasil. Vários atletas pegaram Escherichia coli, né? E aí, por que eu mostrei tudo isso? Nós temos aí as doenças emergentes e reemergentes, e aí eu reforço o papel do NIDIER, né, pela importância estratégica que ele tem, não só pelo que fez na Covid-19, mas o que está fazendo e fará nas próximas pandemias ou epidemias que nós tivermos, né? O NIDIER atuou no smallpox, aquela varíola do macaco, de forma brilhante, agora no uropus, o que mais, Terezinha? O vírus da dengue, sim, o vírus da dengue. Nós temos até orientandos nossos em comum que estão trabalhando a questão da dengue, do vírus da dengue, e várias outras doenças que não conseguem diagnosticar, aí fora mandam lá para o NIDIER vai lá e detecta e contribui assim com a saúde daquela pessoa, como também da população. Porque aí o doente diagnosticado, se for uma doença transmissível, ele é isolado, evita que transmita a doença para outros. E aí, olha só, a miríade de doenças que estão ou emergindo, ou seja, o que é uma doença emergente? Doença nova que aparece. Uropus, maiário, Covid-19, ou reemergindo, que até então ela uma doença que nós já conhecemos, que estava em transmissão controlada e que, de repente, aumenta a sua incidência no mundo como um todo. Isso foi um artigo publicado no Lancet há 12 anos atrás. E olha só que coisa interessante. Eles previam, a partir de um modelo muito bem feito, né, quais os locais do mundo que poderiam ser a próxima pandemia zoonótica, ou seja, de um vírus de animal fazer o transbordamento para o homem. E vocês vejam que em 2012, eles mostraram aqui a China, aí nós temos também a Índia, nós temos aqui o nosso Brasil, com alguns lugares que podem ser potenciais produtores de doenças com um potencial pandêmico muito grande, né? Na China, até o momento, eles acertaram. E aí você tem a desigualdade social, né, que foi vista na pandemia da influenza pandêmica de 2018, 2019, na influenza pandêmica A 2009,
também pelo mesmo vírus, H1N1, também equivocadamente chamado de gripe suína, e depois na Covid-19. Alguns exemplos do que ocorreu no mundo, rapidamente. Bom, na influenza pandêmica houve desigualdade na mortalidade, países de baixa e de média renda, bairros mais ricos, menos ricos. Só entre a Índia, a mortalidade na Índia foi 40 vezes maior do que na Dinamarca, na influenza pandêmica de 2018 e 2019. O mesmo ocorreu em vários outros lugares do mundo, entre desempregados, entre mais pobres, mas não ocorreu na Nova Zelândia. Os países com menores desigualdades sociais e econômicas, isso não se deu, não apresentaram desigualdades na mortalidade. Tá? Então, o mais pobre da Nova Zelândia não teve tanto risco de morte do que o mais pobre da Índia ou do Brasil, porque é um país mais igual, mostrando a importância de trabalharmos pela igualdade nas nossas sociedades. E nos Estados Unidos, que estudou bastante essa pandemia, esses impactos foram de longuíssimo prazo nas desigualdades sociais e no desenvolvimento infantil. No nosso Brasil, a Covid também está tendo esse impacto. Para vocês terem uma ideia, lá são os condados, né? Quem chama de municípios. Teve um grande debate naquela época se usava-se ou não máscara, se deveria ter isolamento ou não. E lá, como é um país que é muito descentralizado, né? Vocês estão vendo agora a questão do aborto, alguns lugares permitem, outros lugares não, alguns estados permitem, outros não. Cada prefeito, né, dessas cidades fizeram a sua política. Uns falaram, não vou usar máscara, nem vou fazer isolamento social, porque eu não quero ter impacto na economia. Outros falaram, não, eu estou preocupado com a saúde da minha população, vamos, mesmo que tenha impacto na economia. E aí um estudo do Federal Reserve, que é o Banco Central, por técnicos do Banco Central, um estudo muito bem feito, mostrou, isso feito anos e anos depois, mostrou que as cidades que não adotaram o uso de máscaras demorou mais a sair da pandemia, teve mais mortes e a crise econômica foi mais grave do que os estados que adotaram o uso de máscara e as medidas de proteção. Nós tivemos esse problema na pandemia no nosso país. Vocês todos sabem que uma das políticas propugnadas era de fazer imunidade de rebanho com vírus selvagem. Ou seja, não, deixa todo mundo sair e eles vão se contaminar e com isso não tinha vacina e com isso a gente não para a economia, não tem desempregado, não teremos problemas econômicos e as pessoas vão se contaminar, vão ficar imunes e acaba a pandemia. Isso é uma hipótese plausível, só que cruel, diria genocida, porque iam ter muito mais mortes se nós tivéssemos adotado essa orientação, que algumas pessoas propugnaram. Muito mais mortes. Né? Então, mostrando que os impactos não são imediatos. Na pandemia, os estudos mostram, de Covid-19, que os mais ricos ficaram mais ricos ainda. Que a concentração de riqueza no mundo aumentou e os mais pobres ainda. Estudos da Unicef, do Banco Mundial, mostram isso. Então, além de ceifar vidas, nós temos crianças que ficaram órfãos, que o pai e a mãe morreram de Covid. Tem pessoas que o arrimo da família morreu de Covid. Então, a gravidade dessa pandemia, ela ainda vai se fazer sentir durante muito tempo. O fechamento das escolas. Nós já temos um problema nas escolas de aprendizado. O fechamento das nossas escolas, e o Brasil foi um dos que mais tempo manteve a sua escola fechada, enquanto outros países estavam já abrindo as suas escolas, porque mostrava-se que o impacto do fechamento da escola, que muitas vezes a criança ficava mais segura na escola do que na comunidade, expostas ao vírus, à violência sexual, a estupros.
E ainda assim o Brasil demorou bastante a reabrir suas escolas. Enquanto os países do primeiro mundo reabriram as suas escolas. Foi um dos países que mais ficou com as suas escolas fechadas. Essas crianças, como vai ser o aprendizado delas? Se já com as escolas abertas já tem dificuldades. Imagina com as escolas fechadas. Como é que recupera esse tempo perdido? É muito cruel. É muito dramático. E os efeitos dela não acabou. Não acabou. E aí a pandemia, né, o influenza tornou-se endêmico, a letalidade, que era entre 10% e 20%, ceifando mais de 50 milhões de vidas, as cepas descendentes foram circulando, a letalidade foi reduzindo em torno de ficou em torno de 0,1%, aí passou a ser aceitável socialmente. A gripe, né, que muita gente não quer se vacinar, a gripe mata algumas milhares de pessoas, algumas dezenas, às vezes centenas de milhares de pessoas todo ano. A gripe. Seja H1N1, seja H3N2. Né? Então, e as pessoas não querem se vacinar. Hoje, no nosso país, um dos crimes contra a saúde pública é propagar contra as vacinas. É criminoso. Infelizmente, nós vemos profissionais de saúde falando isso, propalando medicamentos ineficazes contra a Covid. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. Deveria haver processos éticos a esses que fazem isso. Na pandemia, teve pediatra, eu sou pediatra também, infectologista e epidemiologista, que disseram, não vou vacinar meu filho não com essa vacina de RNA mensageiro. Gente, é uma loucura. Dá miocardite. Sim, pode dar miocardite. É um evento raríssimo. Agora, ter miocardite pela Covid, o risco é 40 vezes maior. Por que não vai reduzir esse risco? Em média, 40 vezes maior. Tem pediatra que não vou dar essa vacina para o meu filho, não. Então, vocês que são profissionais, serão futuros profissionais de saúde, até porque a nossa evasão é baixíssima. É difícil entrar na fono, na física, na teoria. Mas, depois que entra, a gente faz todo o possível para que vocês não saiam, só saiam com o diploma na mão. Né? Nossos colegas do Departamento de Terapia Ocupacional, do Departamento de Fonoaudiologia, dos departamentos da Faculdade de Medicina da área médica, não querem que todos vocês se formem, mas vão se formar para levar saúde e vida para a população. Não essas desinformações, essas fake news. Que, infelizmente, alguns colegas nossos da área da saúde estão e continuam propagando. Agora mesmo, nas eleições do Conselho Federal de Medicina, nós tivemos vários negacionistas que ganharam a eleição. Então, o órgão que regula a prática médica do país, agora tem vários colegas, vai ser composto de vários colegas que questionam a vacina, que ainda acham que a cloroquina, ivermectina, nitazoxanida tem eficácia e assim sucessivamente. É muito grave o que está acontecendo no nosso país. Nós tínhamos as maiores taxas de vacinação do mundo. Hoje nossas taxas de vacinação estão decaindo. E com isso que está acontecendo, voltando algumas doenças que estavam sob controle, como, por exemplo, o próprio sarampo. Aí é como ela evoluiu, a influenza pandêmica. Aqui são as ondas, né, muito semelhantes às nossas ondas da Covid-19, né, embora seja um coronavírus e esse é uma influenza, são vírus distintos, apenas tem a transmissão principal, a transmissão respiratória. Então, vocês vejam que a segunda onda, no caso aqui, foi mais grave, né, e o término se deu ou por uma redução da virulência ou por esgotamento de suscetíveis. Tá? Porque não tinha vacina, ela acabou. Se tivesse vacina, o número de mortes não chegaria a 50 milhões. 50 milhões. Numa época,
há 100 e tantos anos atrás, em que o mundo era muito menor, tinha muito menos bilhões do que atualmente, que tem mais de 8 bilhões. Fica claro isso? Tá? A epidemia acabou, mas ao custo de muitas vidas. E houve também um esforço coletivo para determinar o seu final. Warren Harding foi candidato a presidente dos Estados Unidos. Ele ganhou a eleição em 1920 porque ele falava assim, temos que voltar à normalidade. Usar máscara. Não, o povo tem que voltar à normalidade. E ele ganhou a eleição. Né? Felizmente, isso também não combinou, mas casualmente combinou com o vírus, né? Que reduziu a sua virulência e a imunidade de rebanho, a imunidade de grupo, fez com que a doença não tivesse mais fazendo tantos estragos como fez. Aí a influenza pandêmica mais recente, né? A influenza pandêmica A 2009, que também o mesmo problema, bairros de alta privação, de menor nível educacional, e o que acontece na verdade, o que a gente chama de uma sindemia. É uma sinergia entre uma população desigual, já adoecida por diabetes, por hipertensão, por várias doenças crônicas degenerativas, doenças que a gente chama de não transmissíveis. Sobre essa população assesta um vírus, uma bactéria, e com isso, essas interações fazem com que nós tenhamos graves problemas epidêmicos ou pandêmicos. Então, este é o cenário em que uma Covid vem com grande desigualdade social, com grande número de doenças não transmissíveis, você tem essa interação fazendo com que tenha graves problemas de saúde para as populações. Esse conceito foi feito pelo antropólogo, médico antropólogo, Merrill Singer, que é para avaliar a questão da interação entre a AIDS, o abuso de droga e a violência dos Estados Unidos na década de 80. Ele que cunhou essa proposta. Né? Então, ela existe quando vários fatores de risco ou comorbidades são interligados, interagem e se acumulam, exacerbando negativamente a carga da doença. Né? Então, a gente pode fazer isso no dia a dia. Né? Um indivíduo saudável, bem cuidado, ter uma Covid sem doenças, sem comorbidades, ele tem uma probabilidade maior de ter uma Covid branda do que aquele indivíduo com problemas de doença cardíaca, doenças renais, várias outras comorbidades e ser uma pessoa vulnerável socioeconomicamente, tem um risco maior de ir ao óbito. E esse é o conceito, mais ou menos, que eu não vou aqui descrever para vocês devido ao tempo. E aqui algumas evidências dos nossos trabalhos aqui que nós fizemos durante a pandemia. Inclusive, vários desses autores são alunos de medicina. Por exemplo, aqui nós temos a Marcele, que acabou de se formar, a Marcela, que acabou de se formar, formou-se esse ano agora. Tá? Eu até fui professor homenageado da turma, foi muito legal. Aqui tem a Suzana, que é uma doutoranda, agora doutora, da Escola de Enfermagem Ana Nery, orientada por mim e pela professora Ana Inês. Né? Aqui o meu aluno de pós-doc, de pós-doutorado. Né? Então, nós temos aqui esse trabalho que analisou a distribuição espacial da Covid-19 e avaliando os fatores sociodemográficos. Essa é o que ocorreu no primeiro ano da pandemia, não até o final. Aqui parece que o norte foi muito mais, ocorreu muito mais no norte, porque são municípios muito grandes. Então, o vermelho dá um certo desbalanceamento. Mas o sudeste sofreu muito e o nordeste também. Como os municípios são menores, aparece uma pontinha vermelha pequena e não dá esse impacto que dá no norte. Mas sim, a região norte e centro-oeste foi muito atingida também, inclusive a região sul. E aí rodamos um modelo estatístico que não cabe aqui discutir, mostrando algumas associações. E aí, nessas associações, vocês vejam aqui o índice de Gini. Alguém sabe o que é o índice de Gini? Índice de Gini é o índice que mede a desigualdade de renda
numa sociedade? Ele vai de 0 a 1. 1 seria você ter um grupo de pessoas muito ricas e um grupo de pessoas sem renda nenhuma. Tá? Então, essa escala, quanto maior o índice de Gini, maior a desigualdade social. E nós encontramos uma associação positiva aqui entre quanto maior o índice de Gini, maior o risco de eu ter Covid-19 nos municípios que nós analisamos, 5.540 municípios do Brasil. Da mesma forma, a razão de mortalidade proporcional, que é a seguinte, ele dá uma ideia, de certa forma, de quanto tempo a pessoa vive. Qual é a única certeza que nós temos no mundo? Hein? É a única certeza. Tudo mais, tudo pode acontecer. Então, quanto mais velho eu morrer, melhor é o desenvolvimento econômico e social daquela cidade. Vocês concordam? Então, quanto maior for a razão de mortalidade proporcional, mortes acima de 60 anos, 65, 70, 50, inicialmente foi com 50, isso está aumentando. Né? Quanto maior for essa proporção de mortes, mais aquela pessoa está vivendo. Tá certo? Menos jovens e menos crianças estão morrendo. Então, quanto maior isso é uma medida indireta de bem-estar social. Quanto maior foi nos municípios, menor foi a Covid-19. Ou seja, quanto melhor condições de saúde aquele município tinha, teve menos casos de Covid-19. E aqui da cobertura de enfermeiros, não é porque quanto maior o número, maior o número de casos, porque elas são as que mais notificam. Então, não é porque aconteceu mais Covid, estou aqui olhando para a nossa professora Soledade, né? Não é porque onde aconteceu mais Covid, porque tinha mais enfermeiros. Não, é porque as enfermeiras notificaram mais, e aí por isso que aumentou. Então, não é uma relação causal. Não há uma relação causal entre esses fatos. Aqui alguns mapas, vou passar. Outro artigo que nós publicamos, analisando os fatores socioeconômicos e a probabilidade de ir ao óbito. Isso foi com o pessoal do IPEA. Esse grupo aqui é o Rafael Galies, que eu falei, e aqui são algumas pessoas do IPEA, aqui é o Guilherme Travassos da COP, aqui é o Miceli da COP e do Instituto de Computação, utilizando modelos que utilizavam computação intensiva, nós tivemos alguns achados entre os trabalhadores registrados formalmente. A gente pegou a RAIS, tá? Que é o que tem uma espécie de um censo de quem tem carteira assinada, só que no Brasil, a maior parte dos trabalhadores não tem carteira assinada. E a gente sabe que não ter carteira assinada é um trabalho bem mais precário. Então, nós estamos falando aqui de uma elite. Pegamos uma elite. Quem tem carteira assinada? Fizemos um linkage com os dados de notificação e ficamos analisando os dados. E o que nós encontramos? Nós encontramos o seguinte. Quanto profissional de saúde teve uma chance de morte quase 3 vezes maior do que quem não era profissional de saúde. Isso foi um outro evento muito dramático. A quantidade de pessoal da área de enfermagem, da área médica e da área de outras profissões da saúde, como fisioterapia, terapia ocupacional, quem esteve na linha de frente morreu muito mais do que a população como um todo. Então, o risco de morrer dos profissionais de saúde foi maior. Então, são verdadeiros heróis nessa guerra contra o vírus. Né? Doaram a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Devemos reverenciar a memória deles por resto das nossas vidas. Eu vi colegas nossos, teve uma aluna, ex-aluna da faculdade, 2 anos de formada, foi uma das primeiras mortes por Covid-19. Iniciando a sua vida, ela, por conta da Covid-19, sua vida foi ceifada. Na área de enfermagem, vários casos, Soledade sabe, conhece, todos nós conhecemos casos de profissionais de saúde que pereceram por conta dessa pandemia.
Outra questão foi outras atividades ligadas à saúde. Então, não apenas quem estava na linha de frente, mas quem estava envolvido na área, maqueiro e outros profissionais também tiveram uma chance de maior de ir ao óbito. O outro foi pessoal da segurança pública, policiais e bombeiros, que não pararam, né? Também tiveram maior chance de óbitos. Outro foram os homens. Por algumas características, eles tiveram mais óbito do que as mulheres. E isso aqui é um determinante social absoluto, absurdo. Quem não era branco teve o risco maior de morrer de Covid-19 de quem era branco. Além disso, quem tinha profissional, e aí por isso que está verdinho, tá? Aqui é risco, aqui é proteção. Quem tinha uma profissão que exigisse o maior número de formação, profissão de nível superior, nível médio, nível elementar, quem tinha maior nível de profissão, eles tiveram menor risco de morrer de Covid do que quem tinha profissões que não exigiam tanto formação para isso. Então, esses foram os dados que nós encontramos, né? E aí, isso foi até matéria de primeira página do Globo, na época, em que nós declaramos que essa pandemia tinha uma face. E a face era essa aqui, ó. A face da pandemia, doença infecciosa, uma doença de transmissão viral, de respiratória, é democrática, todo mundo tem. Todo mundo pode ter. Mas quem morreu foi a população negra e pobre. Isso é que é o mais dramático. Tá? Inclusive, controlando para algumas variáveis de confundimento. Depois eu explico, não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou mostrar esse outro trabalho que nós fizemos, usando uma metodologia que deriva da inteligência artificial, que é utilizada também para a inteligência artificial. Nós mostramos que indivíduos mais velhos, indivíduos da raça, cor da pele preta, indivíduos com doença cardíaca, indivíduos com diabetes, indivíduos que tiveram dispneia ou febre, tiveram uma maior probabilidade de morrer. Ou seja, controlando a renda, controlando a escolaridade, uma pessoa negra perante uma pessoa branca, com a mesma renda, com a mesma escolaridade, a pessoa negra teve mais risco de morrer. Ou seja, uma discussão que se tem muito, Soledade sabe disso, que é o racismo na atenção à saúde. Ele pode matar. Porque o negro tende a ser mais... Não. Estamos falando pessoas que eram brancas, negras, com a mesma renda, com a mesma escolaridade. Tá? Fizemos outro artigo que também publicamos. Tem outros que eu não quis mostrar para vocês, já estou terminando. Tá? Então, nós temos aqui, ó, Bolsa Família. Aqui é proteção, aqui é risco. Tá? Quem tiver aqui teve proteção, quem tiver aqui teve risco. Olha quem teve proteção. Bolsa Família. Os lugares que tinham grande cobertura de Bolsa Família teve menos casos. Que aqui está falando de incidência, teve menos casos. Os municípios que tinham, as pessoas viviam mais e, portanto, tinham melhores condições de saúde, também estavam protegidas. Índice de Gini, olha aqui, ó. Quanto maior o índice de Gini, maior o risco. Lembra disso que eu falei? Quanto mais desigual o município, maior o risco de ter Covid, mas também de morrer de Covid. Aqui,
a mortalidade, na incidência, o negro não, a população negra não aparece, né? Não tem significância. Está aqui, ó. Então, se infectava, independente da cor. Mas na hora de morrer, a população negra morreu mais, tinha um risco maior de morrer do que a população branca. O Bolsa Família continuou protegendo. Continuou protegendo. A razão de mortalidade proporcional, aquela quanto mais velho morrer, melhor é o desenvolvimento da sociedade, continuou protegendo. E o índice de Gini passou a não ter mais muita importância na morte, porque o indivíduo que recebeu o Bolsa Família não precisou sair para vender as suas coisas e se expor. Tá? Ele tendo uma renda que o mantinha ali, ele pôde ficar mais em casa e se proteger mais. Aqui foi o excesso de risco no Brasil como um todo. Lugares como o Norte, Centro-Oeste e Sudeste e algumas áreas do Nordeste teve muito mais risco do que outros lugares. E aqui salta aos olhos Manaus. Nesse trabalho a gente fala especificamente de Manaus. O que aconteceu em Manaus foi um crime. Agentes do Ministério da Saúde foram para lá para fazer a terapia de ozonioterapia. Profissionais do Ministério da Saúde foram para lá para distribuir medicamento ineficaz. E aí deu aquela escândalo internacional. As pessoas morreram sufocadas, porque os hospitais não tinham oxigênio. Não tinham oxigênio. Você imagina uma pessoa que poderia ter sobrevivido, mas por falta de oxigênio ela morreu na tua frente. Imagina os profissionais de saúde que estavam na assistência. O enfermeiro, o técnico, o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo. Imagina você ver uma pessoa que você poderia ter salva, mas não salvou porque faltou oxigênio para fazer com que ela tivesse a respiração artificial. Isso precisaria ter, e precisa ter, maiores esclarecimentos, e precisa ter a responsabilização e a culpabilidade de quem fez essas e outras atrocidades durante a pandemia. E a vacinação? A vacinação, esse é um dado um pouco antigo, eu procurei dados novos, inclusive hoje de manhã, antes de vir para cá, não achei, então são dados antigos. Mas vejam que naquela época, 70% da população recebeu pelo menos uma dose, 30% não tinha recebido. 13,4 bilhões de doses tinham sido administradas em junho de 2023. Apenas 30% das pessoas em países de baixa renda. Então, a cobertura mundial era de 70%, mas de baixa renda, 30%. Apenas uma dose, pelo menos uma dose. O que isso nos diz? Nos diz que temos que pensar também na hora de distribuir as vacinas. As vacinas têm que ir para quem mais precisa. A vacina tem que ir para os países pobres. A vacina tem que ser aplicada nas comunidades, nas favelas. Que a classe mais rica vai lá, se vacina, ou num posto de saúde, numa clínica, ou numa clínica privada, se vacinou, acabou. Mas a população, muitas vezes, sequer tem acesso a essas vacinas a um local que possa se vacinar. Esse outro trabalho foi o impacto no retardo, não sei se vocês lembram, que foi, Terezinha, me ajuda aí, foi dezembro de 2020, né? Nós já tínhamos a vacina e o Brasil foi um dos primeiros que foi ofertada a vacina. E o governo recusou. O governo recusou a vacina. Né? Até teve aquele escândalo de uma outra vacina indiana, gente que recebeu por fora. Uma coisa. Né? Mas, objetivamente, o governo recusou. Era a vacina da Pfizer, de RNA mensageiro, que se demonstrou uma das mais eficazes. O que aconteceu? Nós fizemos um estudo, aí com o pessoal do LNCC, do Laboratório Nacional de Computação Científica, nós fizemos um estudo mostrando isso aqui. Ó. Os casos do Rio, já analisamos os casos, o número de casos e mortes confirmadas por Covid-19 e a vacinação no Rio de Janeiro num período curto.
de março, lembra que dezembro já tinha vacina, de março de 2020 a outubro de 2021. Tá? E aí nós estimamos o seguinte, se nós tivéssemos começado a vacinar um mês antes do início da vacinação no estado do Rio de Janeiro, isso teria evitado quase 32 mil óbitos. Ou seja, pessoas que morreram neste período aqui, poderiam ter sido salvas. No Rio de Janeiro, apenas cerca de 32 mil pessoas, se o governo tivesse comprado logo as vacinas, tivesse dado e feito os esforços de vacinação. Que o nosso Programa Nacional de Imunizações é uma maravilha. A gente consegue vacinar o Brasil inteiro. Então, não só falava mal da vacina, como não comprou a vacina, atrasou a aplicar no braço das pessoas, e isso redundou em quase 32 mil mortes que seriam evitadas se nós tivéssemos feito a vacinação, além de termos mantido isso sempre crescente. E veja, a gente naquela época, publicamos em maio de 2022, aqui, ó, naquela época nós estimávamos que a baixa demanda para a segunda dose poderia causar um reaparecimento da doença em 2022. Infelizmente, foi o que ocorreu. Então, nós temos aqui um caso clássico de um controle de uma pandemia gravíssima, porque fizemos e adotamos medidas corretas. E um caso clássico de que o retardo dessas medidas, que a luta contra o isolamento social, a luta contra uma profilaxia com cloroquina, que chegasse e falar, você toma ivermectina, teve gente que falou, inclusive jornalista, eu tomo ivermectina, eu estou protegido, saio, faço o que eu quero na cidade. Isso é crime, porque não é eficaz. Ela não protege. Quem toma ivermectina, cloroquina, qualquer uma dessas medicações, não está protegida contra a Covid. Né? Novas ondas de Covid. Agora mesmo, ali ontem, uma matéria, uma epidemiologista dizendo que a Covid-19 está aumentando nos Estados Unidos, no verão americano. Eles estão fazendo a medida através de águas residuais, através de esgoto, né? Eles vão lá, coletam uma amostra de esgoto e medem o número de coronavírus, do SARS-CoV-2. Está aumentando. Teve, exatamente. E isso em lugares confinados, nos alojamentos. Né? Então, vocês vejam que ainda não nos livramos dessa doença. Eu, pessoalmente, acho que não nos livraremos mais. O que preocupa é ter um aumento no verão, porque a ideia que a gente tem, nós da área de epidemiologia, de infectologia, é que talvez seja mais uma das doenças sazonais que durante o inverno poderão ser transmitidas, devido às características de ser uma virose respiratória. Mas hoje nos Estados Unidos está mostrando um aumento em pleno verão americano. Temos várias questões, a questão de quanto durará a imunidade conferida pela Ômicron, e uma coisa muito interessante é que uma mutação, o SARS-CoV-2 sofre inúmeras mutações em vários lugares, mas uma mutação não necessariamente é ter no vírus. Não existe essa coisa. Não, quanto mais ele replicar, mais ele vai atenuar. Não necessariamente. Você pode ter o risco de ter uma nova cepa que fez uma mutação e tornou ele, do ponto de vista aleatório, mais virulento do que o anterior. Né? Porque essas mutações são absolutamente aleatórias, porque o objetivo, entre aspas, o vírus não tem consciência do vírus,
é sobreviver. E para ele sobreviver tem que haver a transmissão. Porque ele penetra no indivíduo, usa o maquinário do indivíduo, os RNAs, né? Usa toda a maquinária do nosso corpo humano para produzir novos vírus, né? A nova onda dependerá da imunidade induzida por infecções e pela vacina, de possíveis mutações e da resposta global, como nós vimos que isso não é uma preocupação local, tem que ser a preocupação do mundo todo. Porque temos um mundo conectado, o desafio é global e ampliar a vacinação tem que ser absolutamente uma obsessão de todos nós. E aí tem uma questão que para mim já passou do tempo, compartilhamento de patentes, para que outros países possam fabricar e distribuir doenças. Não, mas a empresa privada, a Big Pharma, ela só está investindo em vacina porque ela vai ter lucro. Um sistema capitalista, a lógica é essa. Beleza. Então, adotando o sistema capitalista real, que é o que ocorre na verdade. Mas só que o lucro tem um limite. Tem um limite. E o limite do lucro não é continuar as pessoas morrendo de Covid para que eu mantenha o lucro. Por isso que se quebra a patente de alguns medicamentos. Por isso que quando você descobre um medicamento, uma farmacêutica, ele tem um tempo de patente. Depois você libera e tem o genérico. Eu só tomo genérico, eu não tomo nenhum remédio de marca. Poderia mostrar para vocês, temos alguns trabalhos mostrando que a marca, as farmacêuticas investem a mesma quantidade de recursos para a pesquisa e desenvolvimento e para o marketing do seu produto. Ela precisa vender o seu produto. Então, a marca está embutida o que a empresa investiu na sua... Tanto que uma das últimas marcas patente quebrada foi do Viagra. Todo mundo já ouviu falar. O Viagra custava isso. O Viagra é o nome da marca. O sildenafila, que é o nome do princípio ativo, da substância, né, da molécula, quebrou-se a patente. O Viagra, que estava assim, reduziu a metade. Então, hoje, quem ainda quiser comprar Viagra, o nome Viagra, vai pagar a metade do que pagava antes do crédito da patente. Ou seja, ela já tinha um lucro astronômico. Astronômico. E ainda continua tendo lucro, reduzindo a metade o seu valor. Então, nós precisamos discutir isso. Nós precisamos ter uma governança global sobre isso. As patentes das vacinas já deveriam ter sido quebradas, porque foram bilhões e bilhões e bilhões de doses vacinadas. E esses bilhões de doses deram um lucro extraordinário a essas empresas. A importância de investir em diferentes tipos de vacina, né, e aí a importância do investimento em pesquisa e o combate às fake news. Né? E aí, Covid endêmica. Né? Eu acredito que ela será endêmica. Mas qual o significado de endêmico? Ele fala, não, endêmico está tudo bem, né? Endêmico não é mais epidêmico. Mas olha só, nós temos aqui duas doenças endêmicas. Malária, que provocou, em 2020, 60 mil óbitos. 600 mil óbitos. E a tuberculose, que em 2020 provocou 1,5 milhão de óbitos. Vocês acham aceitável morrer 1,5 milhão de pessoas de uma doença que tem vacina, de uma doença que tem tratamento? Não é aceitável. Mas quem morre de tuberculose? São os invisíveis. Aquelas pessoas que a sociedade nem sabe, nem conhece, nem quer saber. Que a gente precisa conhecer. Eu fui diretor da medicina, o Rosenberg foi meu diretor administrativo. A primeira coisa que eu fazia com os funcionários terceirizados era perguntar o nome. A primeira vez que eu perguntei o nome, a Giane entrou na minha sala, naquela sala da direção, assim, toda humilde, toda moradora aqui do Complexo da Maré. Aí eu falei assim, bom dia, como é o seu nome? Ela olhou assustada, achando que eu ia repreendê-la. Não, qual é o seu nome? Meu nome é Giane. Eu falei, prazer, meu nome é Roberto Medrone, vamos conviver para os próximos 4 anos, que acabou virando 8, né?
Então, que legal. Aí nós descobrimos que ela era iletrada. Não sabia ler e escrever. E servidora, terceirizada, atuando numa das melhores universidades desse país. Aí nós fizemos todo um trabalho lá no gabinete. Ela hoje é letrada. Sabe ler e escrever. Sabe contar. Então vocês vejam que às vezes gestos simples mudam a vida da pessoa. Mudam a vida da pessoa. Eu me lembro a primeira vez que ela só mandava áudio para mim. Aí eu falei assim, poxa, Jane, você manda coisa escrita, não precisa mandar só áudio, não. Aí eu vi que ela ficou altamente constrangida. Ela só mandava áudio, porque ela não sabia escrever. E a emoção que eu tive da primeira vez que eu recebi uma mensagem escrita por ela foi impagável. E ela fez questão de mandar, dizendo, olha, professor, já sei escrever. Sabe? Então, a tuberculose dá nos vulneráveis, na população das periferias, na população das comunidades, das favelas principalmente. E aí você não tem um investimento para erradicar a tuberculose do mundo. Uma doença que tem vacina e tem tratamento. É aceitável ela ser uma endemia? Com esse número? E, obviamente, a vacinação e a imunidade de grupo pela vacinação ou pela infecção vai transmitir, sim, mas a gente acredita que ainda teremos essa sazonalidade, como eu já falei, e a nossa aposta é no inverno, mas já está nos surpreendendo nos Estados Unidos, está no verão. Será que no inverno vai subir mais ainda? Não sabemos ainda, mas que hoje o número de casos, de águas com o SARS-CoV-2 está aumentando nos Estados Unidos. Vou pular aqui. O SARS, por exemplo, ele não teve não deu a pandemia do que teve o SARS-CoV-2, porque teve primeiro uma pronta resposta dos países que tiveram. Ela terminou em 1 ano e meio, mais ou menos. Fazendo testagem, isolamento, quarentena, restrição de viagens. E a grande questão é que as pessoas sintomáticas, principalmente eram elas que transmitiam o vírus. A grande diferença do SARS-CoV-2 foi essa. E não só a intervenção imediata, como as pessoas só passavam a transmitir quando apresentavam a doença. E aí você apresentou a doença, bota em isolamento, há a chance de outras pessoas não se infectarem. Agora, se está com infecção assintomática, é impossível de você controlar. E aí, atualmente, não há sinais de circulação do vírus. A varíola foi erradicada, mas vejam que ela foi erradicada 200 anos após a vacina. A vacina é necessária para a erradicação das doenças, mas não é suficiente. Nós temos que ter políticas públicas claras. E na década de 60, a OMS empreendeu um esforço mundial para a sua erradicação. Por isso que nós conseguimos erradicá-la. Né? Agora, uma outra coisa que diferencia dessas outras viroses que eu falei, é que muitas dessas, não dessas, de outras viroses, é que elas não é uma doença zoonótica, ela atinge só os homens. Não tem transmissão vetorial. Ela é específica do homem, é mais fácil você erradicar. As doenças de transmissão vetorial, esquece. Vai levar muitos e muitos anos para que a gente possa, talvez, erradicar. A febre amarela nós não erradicamos do mundo. A febre amarela nós erradicamos das cidades, mas está lá na floresta amazônica, prontinha para pular para o ser humano, e o ser humano sendo picado por Aedes aegypti, e o Aedes aegypti sendo competente para reproduzir o vírus da febre amarela no seu organismo, urbanização da febre amarela. Não que vai ocorrer, mas que tem um risco de ocorrer. E quando é que decreta o fim de uma pandemia? O fim de uma pandemia, do ponto de vista científico, ele é epidemiológico, quando a incidência e a mortalidade diminuem substantivamente. Mas tem também o que se chamamos o fim social de uma pandemia. A pandemia de Covid-19 acabou muito antes do fim epidemiológico. Quando a percepção da sociedade passou a ser de uma doença
por ser vacinado, por ter imunidade prévia do próprio vírus, né, ela passou a matar muito menos do que mataram, a população por si só já começou a interagir mais, a trabalhar, a viajar e tudo mais. Hoje ninguém mais tem pavor da Covid-19, porque a epidemia do medo também mata. Vejam, senhores, que nós tivemos 2 exemplos. O ebola, que foi felizmente não teve uma pandemia no Brasil, mas foi uma coisa que causou primeira página de jornal, todo mundo desesperado. Felizmente não tivemos a epidemia do ebola aqui no nosso país. E a febre amarela no verão de 2007 e 2008. Não sei se vocês lembram, Luiz Antônio, com certeza, Terezinha, o pessoal da infectologia, com certeza lembra. O que aconteceu? Começou-se a detectar macacos ali próximo ao Distrito Federal. Macacos com febre amarela. Uma zoonose, que é. Aí a imprensa começou a dizer que poderia ter uma epidemia de febre amarela, poderia ter epidemia de febre amarela. As pessoas ficaram desesperadas e teve gente que morreu por isso. Uma delas, uma enfermeira de São Paulo, que se vacinou contra a febre amarela. Não contente, ela foi lá e se vacinou de novo contra a febre amarela. Muito provavelmente ela morreu como consequência da vacinação, porque não teve risco nenhum dela adoecer da doença. Apenas aquele medo que se espalhou na mídia. Na época não tinha nem Instagram, Facebook, eu acho que era Orkut, né? Eu acho que o único que tinha era o Orkut, que eles nem sabem o que é, né? Então, isso também pode matar. Tá? Nós precisamos ter muito cuidado com esses cavaleiros do apocalipse. A vacina vai matar, temos que tomar cuidado, esse RNA mensageiro vai mudar o nosso genoma, nós vamos virar macaco, jacaré. Teve gente que falou isso, que podia virar jacaré se tomasse a vacina. Autoridades. E o povo, especialmente aquele com pouco acesso à educação, tende mais a acreditar do que não acreditar. E o conceito de On Health, que é um conceito que está cada vez mais avançando, isso foi de uma comissão europeia, da Comunidade Europeia, da União Europeia, que hoje nós temos que ter, para ter uma saúde, nós temos que pensar nas questões de uma sociedade mais inclusiva, nas questões das desigualdades sociais, nas questões do acesso aos bens públicos, na questão dos sistemas de saúde, né, nas questões da saúde animal, não apenas a saúde humana, mas as interações entre saúde animal e ambiente e vetores. Nós temos que ter hoje uma concepção de saúde global para podermos fazer frente aos desafios do mundo moderno. Finalmente, quero aqui deixar de toda a tragédia que se abateu sobre a nossa população, sobre o mundo e o nosso povo, especialmente os mais vulneráveis, um dos nossos grandes legados é esse. O SUS salvou muitas vidas. A gente só ouvia falar do SUS quando tinha problema. E eu ficava indignado quando a imprensa dizia os problemas do SUS e não dizia os problemas da rede privada. Que tem alguns problemas, em alguns lugares privados, é pior do que o SUS. Sem contar que quase ninguém tem acesso à rede privada. Não é a maioria da população. E todos nós temos direito ao SUS. Foi graças a esses profissionais, ao Sistema Único de Saúde, que nós salvamos muitas vidas. A outra é a ciência, tecnologia e inovação. Teve um ministro da Educação que dizia que nós, professores universitários, éramos zebras gordas, que as universidades eram um antro de pouca vergonha e de balbúrdia. Aí tinham fotos de vários homens e mulheres nus, e diziam, olha, isso aí foi uma festa que ocorreu na UNB, isso aí foi uma festa que ocorreu na UFRJ. Como que isso aqui fosse um manto de devassos que não estavam aqui para estudar, para aprender, estavam aqui só para fazer o que não deve. Né? E a sociedade comprando essa
essa ideia. E aí veio a pandemia de Covid, hoje ninguém mais duvida, aliás, ninguém não, muitos ainda duvidam da ciência, tecnologia e inovação. Mas ciência é vida, salva vidas. A vacina nos tirou dessa pandemia. E, obviamente, o que eu continuo teimando, né, embora a gente está vendo que não, acabou a pandemia, já entra as guerras, conflitos, disputas, né? Mas eu falava isso ainda durante a pandemia, que eu esperava que um dos legados fosse um outro mundo. Ainda não foi dessa vez. Né? Mas nós temos que lutar, e nós, profissionais de saúde, temos o dever e o compromisso de lutar por um mundo melhor. Essa é a nossa função enquanto cidadãos. Vocês estão aqui no ensino gratuito, para o pai responsável ou para vocês mesmos, se vocês já se sustentarem. Mas ele é muito caro para a sociedade. E para quem paga imposto. Para quem paga os seus impostos, como nós, que somos descontados na folha, não temos, porque a classe produtora, a classe econômica mais elevada, é a que menos paga impostos proporcionalmente a nós. A nossa elite, muitas vezes, elite econômica, mora de frente para o mar e de costas para o Brasil. E aí todos perdem com a desigualdade social. Todos perdem com a falta de educação, falta de trabalho. E a pessoa acha que não, mas qualquer coisa eu vou para Miami, qualquer coisa eu vou para Londres, para Paris, eu posso ficar lá. Só que aqui ela é uma prisioneira, anda em carro blindado, mora num local que é tudo cercado, ela não pode sair, mora ali na Delfim Moreira, na Vila Soto, mas ela mesma não sai para andar ali no calçadão, porque tem medo de ser assaltada. Percebe? O quão a desigualdade é péssima para os mais vulneráveis, mas também não é boa nem para as pessoas ricas, mas nem por isso eles querem abrir um centavo do que eles têm para compartilhar melhor as riquezas com toda a população e reduzir a desigualdade social. Mas eu estou aqui para falar da ciência, da tecnologia, para falar da Covid, para falar das doenças emergentes, reemergentes, para falar que há alguns anos atrás, na década de 60, com a vacina e os antibióticos, a gente achava, eu que nessa época eu tinha poucos anos de vida, mas muitos acharam que com as vacinas e com os antibióticos, nós não teríamos mais problema nenhum com doença infecciosa. Não seria mais um problema de saúde pública. Lê do engano, porque hoje as doenças infecciosas emergentes e reemergentes são um grave problema de saúde pública, a despeito de termos vacinas para muitas dessas doenças e termos tratamento para muitas dessas doenças. Por conta dos determinantes sociais, por conta do mundo mais conectado, por conta da desigualdade social. Tem um cardiologista, o professor Luiz Acuti, do Rio Grande do Sul, que fala que a desigualdade social é o principal problema de saúde do Brasil. E eu concordo com ele. Nós não vamos ter uma saúde boa, adequada, enquanto tivermos essa desigualdade dramática. E o que eu quero com vocês, ao fim da formação, durante a formação, mas principalmente ao fim da formação, vocês saiam daqui e nos ajudem a construir um mundo mais fraterno, mais justo, solidário, saudável e sustentável. Essa é a nossa antiga sede da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, que foi demolida durante a ditadura militar, e por isso nós vamos fazer, no dia 16, como eu disse para vocês, 18 horas, na ABI, uma homenagem, chamando os familiares dos alunos que foram mortos, desaparecidos, ou que foram perseguidos, tiveram que fugir do país, não completaram a sua diplomação, e numa gestão anterior foi dado o diploma simbólico para esses alunos, para o familiar desse aluno. Ele não tem o direito ao diploma porque foi morto, ele não teve direito ao diploma porque foi perseguido, foi desaparecido, ou teve que fugir. Mas foi dado o diploma simbólico, não com validade, mas simbólico, para essas famílias desses alunos que lutaram contra a ditadura. Muito obrigado.